Dois, três, protestando. Dois. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer o nadar e a ver sobre a figura de linguagem que nos diz convencer bastante. É uma figura de linguagem, é figura de viagem também, né? Porque dialogar é nada mais e nada mais significar do que viajar no tempo e no momento. É parar o que está fazendo e desfazer a ressentida noção do estar no diálogo, né? Dissentindo as descompressões e os refinamentos arquétipos que socialmente a gente organiza e em algum lugar da mente significa, né, a palavra por instrumentação orgânica. E aí a gente diz a só significa, né, cada uma das palavras para poder acolhê-las em uma ordenação mais qualificada em nosso ser, né? Nosso ser social, porque as palavras nos servem para sermos na sociedade. E depois que a gente aprende a ser na sociedade, a gente se desenvolve, eu acho que concomitantemente, né, coexistindo esse desenvolvimento de nós para a sociedade e da sociedade para com nós, constantemente a gente vai se desenvolvendo, dessanguinificando as compreensões descompreendidas, né? E tem muitas palavras que se parecem umas com as outras, e algumas palavras às vezes dessanguinificam o descuidado, né? E aí sobre os grupos dos descuidados a gente tem uma conformação lógica de reafirmar sobre várias travessas o mesmo sabor, né? Como a gente disparar um desencanto e sobre esse desencanto encantar o condensamento de uma propriedade. Então a gente vai ver uma figura de linguagem que tem essa aptidão e o nome dela é anáfora. Então vamos lá, pessoal. Bom, trouxe para vocês aqui essa apresentação, tá fresquinha, acabou de sair do meu canteiro aqui de obras, e nessa predileção, né, costumeira, a gente vai pegar o apontador, não, esse apontador laser não, esse é caneta, e vai desconstruir essa adequação das letras para poder equalizar e identificar essa construção, essa barragem para os nossos sentidos metalinguísticos, né, imaterializados pelas obras das linguagens. Bom, a gente tem que a é um diastornar a atenção, né? Então esse ele desacorda fisiologicamente um processo de atenção, como se ele desvendasse um risco. Então é como se fosse uma ponta de um vetor, só que ele vai dessignificar conforme o emissor desaflechar, né? Então vamos supor que a gente tem esse emissor que desaflecha, dispara a flecha do A. Só que esse A em um grupo frasal ele vai ser acatado, como se fosse frutos
de uma árvore que caíram ou estão no pé. E aí você está conversando com essa árvore, no sentido imaterial da coisa. Quando você escolhe algo, você meio que distorna o ar em você como uma flecha, né? Então essa para nós é a atenção prima, é a nossa fisiologia, é a lógica do nosso fluxo fisiológico frente a um relacionamento. No caso do diálogo, a gente faz com as palavras, então a gente tornifica todas esses acolhimentos como palavras. E as palavras que são reafirmadas por transparecer a mesma sentença, elas são para nós como frutas da mesma árvore. E aí, quando a gente vai acatar ela, a gente pega e dispara o ar, e aí nessa conjuntiva a gente se desordenar pela onda que desacordoa a sintonia dos vestígios que estão na contração desse substrato, né? Desse valor, dessa sentença, ou desse produto, né? Que a gente tem o aroma, a textura, o tamanho, e de várias ondas, né? Então a gente tem a transmissão dessas ondas. No caso do emissor, vamos fazer o emissor aqui para nós. O emissor, ele é quem fala, né? É o quem fala. E nessas falas, né? Para a gente já definiu o vetor, né? E aí a gente tem vários percursos e vários efeitos, né? Por exemplo, se eu fizer vários destacamentos aqui nessa corda, a gente pode entender que existem vários efeitos aqui, ó. Eu tenho o efeito A, o efeito B, o efeito C, e alfabeticamente falando, cada efeito desse no complexo social pode pegar um alojamento de um determinado expoente, né, que faz umas determinações, né, que se ampara por emoldurações de efeições mesmo, né, de efeições orgânicas. São as vergonhas, são as desvergonhas, são contrações, né? São contratos sociológicos que fazem uma certa organização mapeada entre todas as suas semelhanças, né? E nessas semelhanças, cada um desses varais apresentam um certo valor. Esse valor, ele para nós, ele se contrai como um contraste de significação, que vai se desenvolver para nós como a orientação orgânica que se ampara na sociologia e no eu mesmo, né, no próprio organismo, e vai definir qual que é o desapontamento do ar, qual que é o valor do ar nesse arco, né? Nesse contraste. E aí, nesse arco, nesse contraste, ele pode sofrer várias caracterizações, né? E as caracterizações, elas modulam em espaço e em tempo muito rápido os nossos ressentimentos, né? Então, os nossos ressentimentos, que são desacordados pelas nossas expressões faciais, eles organicamente tentam, a partir dos disparos e das velocidades, dos cheiros e dos contratos lógicos, acompanhar esse percurso. Sempre o agonista, ele vai tentar fazer com que você desacompanhe
o acompanhado, o compasso dele. E aí você vai, às vezes, vai se sentir antagonista ou inferior, desapontado frente a essa ponta, a menos que você busque concorrer a ela no seu organismo, na sua estação lógica de operar as significâncias por estar na situação de vida, né? Por lutar em considerar a base de ser vivo. Então tem todos esses arcos reflexos no organismo que instintivamente trabalha na sua perfeição que Deus fez para processar todos os dados, todas as nossas relações como as mais verdadeiras possíveis, até que se diga algo, né, ou se lute contra o organismo, né, e aí seria uma autoimunização. Mas até mesmo essa autoimunização, dentro de um valor preditivo, faz bem para o organismo. E aí essa onda sobre essa disposição no ser, ela vai fazer uma acentuação, ou seja, ela vai sentir algum valor dessa tabela. Então talvez a mira caia aqui. E aí beleza, ela vai acionalizar do receptor, né? Então a gente tem o E e o E para o R, para o receptor. E aqui a gente tem o receptor, beleza. E ele vai acordar essa parte da recepção infracionada na cara na fração de ressentir esse extrato, né? Que está nessa parte. Só que a gente não falou que toda essa tabela ressignifica a mesma sentença, né? E a gente tem esse vetor que é o vetor A da tensão. Então para a tensão a gente tem isso. Então para modular mais a tensão disparada na árvore, por exemplo, eu estou olhando para a árvore. Para me modular mais eu tenho que olhar para um ponto específico. O ponto específico vai ser esse acento, esse Azinho aqui com acento. Vai ser o acentuação. Então, para você acentuar algo em um diálogo, você tem que acentuar uma corda, uma constante, uma constatação. Então, se eu colocar, cercar um diálogo, e eu vou conseguir olhar melhor para as cordas e eu vou tentar processar o que é mais constante e às vezes vou dar mais ênfase, mais atenção para isso. Então isso já é uma inteligência neural mais aprofundada, né? Uma luta por sobrevivência maior em um contexto diferencial, né? Em um aprendizado ou em uma própria regional, né, numa próprio exercício de atividade de colheita. E aí o que vai se expedientificar disso vai ser o F, que vai significar a força que ele vai reter no seu sistema, no seu organismo, na sua organização, que é O, que é o seu copo de ser e estar. Fechado e forçado por essa acentuação. Então tá vendo como tudo tem uma certa comportabilidade de orientação, né? Então você tem uma cruz aqui com força para a direita, para uma diretiva. Então essa é uma soma com uma força para a direita, né? Você tem um F, uma cruz que é uma soma, né? Que é um X, é uma vezes com um arco para a direita, puxando para a direita. Então você tem uma força. E essa força é a força do diálogo, da voz ou da sua atenção no seu organismo, no Fó. Então Fó. E aí o tempo que você fica nessa força e todas as desacordoações que você tem, por exemplo, você
mudar a sua observação para a árvore, encontrar outros frutos com outros tamanhos, com outras dimensões e talvez até mesmo outros aromas. E é você talvez olhar ou você mudar a sua orientação, ou até mesmo o emissor, né, a fonte, mudar a orientação dela, né, e a efetibilidade dela em um tempo, em um tempo diferencial, e isso vai fazer um R diferencial no seu organismo, porque todo R novo, toda reação nova, ela dispara um sintoma maior no organismo e vai preenchendo, e quando o organismo vai se adaptando, ele vai decaindo o R. Então tem o ressentimento do decaimento dessa reação. É como se você fosse viajar, né, e tivesse um destino, né? Então o Rzão é onde está saindo e o Rzinho é o final. Então de Rzão para Rzinho, todo o momento de deslocamento, o Rzão ele vai ficando menor. Então tem essa contagem e essa descontagem, né? De R. Então a força no organismo adaptando para poder atender, né, gerenciar essa tensão, né, nessa anáfora. E o A, que é você continuar a atenção, né? É você, dentre uma janela de várias atenções e de vários efeitos, você continuar com a mesma atenção, você continuar na mesma árvore, no mesmo referencial do diálogo. Então, a anáfora é basicamente isso aqui na arquitetura. E aí eu preparei um feedback, um delongamento, para poder arquetipicamente cozinhar por mais tempo na nossa desafetuação com essa estrutura da linguagem, né? com essa peça que despede a nós vários influxos de pré-desentender as cognições que nos atraem e que às vezes nem nos atraem em dialogar, né? Então, para subtrato, eu escrevi a seguinte frase: descender a desconsideração por distracionar, condicionando a força que descende em reacionar, né? Que descende em reacionar de A para A, ou reacionar, reacender o que se expõe, né? Então, ó, descender de pai para filho, de amigo para amigo, de relação para relação. Qualquer acentuação que ocorre no organismo, geralmente coexiste uma descendência, né? Um sintoma, uma reação que descende dessa força, né? Dessa reação. E aí, descender a desconsideração é o que o organismo vai considerar disso, ó, vai considerar bom ou ruim. Então, a desconsideração arquetipifica se equiparando frente ao resultado. Então, a gente tem o bom e o mal. E o janelamento disso, que é o contraste, né? O contraste, ele tá ligado aqui, ó, nessa base de dados, né? Então, você tem vários dados para poder dizer uma coisa, mas aí você escolhe desconsiderar apenas uma. Então, é descender essa desconsideração, porque você vai reacender essa desconsideração por criar uma certa trilha de dialogar, uma certa trilha de conhecer e descender essa coincidência.
Pro distracionar, e esse distracionar está a ver com o fluxo dos fluidos fisiológicos que amparam o desacender, né, das noções sinápticas no cérebro, ou das memórias, né, como assim a gente bem deseclode no nosso ser. Distracionar, condicionando. E condicionando é você, a partir do distracionamento, você vai ganhando condicionamento nos seus tônus musculares, e você vai criando mais coragem, mais atitude, mais proficiência, mais adaptação a esse descender, a esse R que decai dessa reação, que está forçando o efeito, essa atividade. Condicionando a força, que a gente já falou, que descende, né? Retomando, que descende em reacionar, em R. Então é basicamente isso. E aí isso a gente pode fazer várias relações, né? Aqui a gente está no figurino da linguagem, mas cá para nós, né, pessoal? A linguagem, ela figuriniza e desfascina as nossas deplorações faciais, né? Inclusive num distrato de instantes de diálogo sobre as desatenções alfabéticas alistadas pelos dicionários e os conhecimentos dos seres que se evadiam, né, fluorescendo por entendimento das cordas, de acordoações versadas. Então, é como se navegar mesmo no universo de outros seres e espelhar-se desses universos e desses seres, viagens universais, né? E viagens dialogais, né? Vamos supor assim, é como se fossem umas viagens mesmo, no passado, no presente e futuro, no universo. Bom, e aí aqui a gente já prova um gosto de heroísmo, né, de descendência, né, de mitologia, pá. Todas essas coisas boas da vida. Então a gente tem a anáfora e aí continuando, né, contracenando o denterdo N, o cuidado. O dente do N, o cuidado. O dente, para quem não sabe, desvestigiar ele é uma ferramenta que mecanicamente a gente utiliza para decomposição de matérias orgânicas. E nessa decomposição a gente orienta o nosso organismo. Eu mesmo, sobre o complexo espacial de ter vestido os meus dentes, eu desoriento a partir da movimentação a sabedoria de que eles estão presentes aqui. E eles são como desapoiadores das minhas descargas elétricas. Eles conseguem manter a minha energia no organismo sem com que ela saia por esses terminais que estão arco soldando, né, fazendo essas soldas, essas apreensões nos dentes. Então o dente é basicamente uma parede, né, e ele ampara a energia para que ela continue no lugar. Então ela fica fixa, e aí quando a energia chega aqui, ó, ela não entra, ela entra no canal, mas ela descanifica e depois ela volta para o organismo sobre uma pré-impulsão, né? Ela desimpulsiona e os dentes, eles ajudam a modular essa energia. Então
Se eles ajudam a modular essa energia, quando eu falo e faço pressões ou quando eu como, eu gerencio essas modulações. Como a sístole do coração gerencia a descarga, a ejeção de sangue, né? Ela comprime sístole e depois descomprime. O tanto que ela comprime, sístole, vai determinar a dispressão e a contração do coração para fazer a ejeção de sangue no organismo. E aí a pressão ela substancialmente é significada da pressão da sístole, né? De contração do músculo cardíaco. E é o que ao mesmo tempo, só que para a gente às vezes fazer de operações moduladas na energia, a gente precisa de algo na boca. Só que tem pessoas que treinam bastante e conseguem com apenas ar. E esse é o intuito, né? E eu estou fazendo isso nesse momento, né? Só que eu estou fazendo isso gerenciando um conhecimento em conjunto, né? Disso eu estou gerenciando um conhecimento que é descendiado por nós na construção e organização da nossa linguagem. Então, veja por essas lentes assim a importância. E aí a gente contracenando, a gente faz isso, a gente contrasta o incendiado, né? As energias que acendem, né? Acendem o N. E o N, ele é a modulação da nossa atenção, que é expedida pelo efeito e pelo material do produto, evacuado pela fonte, né? Então, contracenando, e esse ando pode ser em vários asfaltos, em vários locais, né? O denterdo, então a gente denter a energia e modula ela, né? Modula o distar da sua decaimento, adequação no organismo. Do N, porque a gente não mastiga e o pão que era grande fica pequeno. Então a mesma coisa, o N que era grande, a energia que era grande para nós, ou a atenção que era expediada de grande, sobre a adequação ela vai sendo mastigada e adequacionada na nossa escuta, no nosso descuidado. Então a gente tem o cuidado para com ela. E quanto mais você repete esse cuidado, mais você olha e adquire ângulos, né, para essa contracena, né, essa contracendo. Então, e aí se você consegue fazer contração com a energia que chega, você consegue a partir disso trabalhar, treinar, o tremer, a contração que está vindo. Então se vem e bate e dói, opa, aí se bate de novo e você começa a fazer assim, até conseguir fazer assim, você cria uma contracenda, um controle. E aí a gente vai falar um pouco disso, né? Porque olha só, para mim adaptar um dente que não está forte, eu tenho que jogar material nele, né? Dependendo da força. E às vezes o material é muito e às vezes não dissolve nesse copo, nesse jarro aqui, ó, nesse jarro de cálcio. E aí se ele não dissolve, ele fica em excesso aqui, ó, como um açúcar num copo de suco, né? Se você colocar mais açúcar, essa açúcar ela vai pro fundo, né? E mesmo que você misture tudo, né? A água ela vai parecer que está mais densa, né?
mais com uma textura mais firme por conta do desequilíbrio da adequação da decomposição das moléculas do açúcar. E aí o açúcar que não conseguiu, né, fazer essa adequação, ela vai para o fundo. E isso, nessa gerenciação, faz ficar mais pesado esse dente, esse copo, esse jarro. E aí esse peso, esse sobrepeso gera uma força que é expediente, fica contracenando mais fácil, né? E aí é como se fosse a força do excesso. Então, dentro do expediente experimentado, existem porções de dados a se adequar. São as moléculas de uma composição química, de uma mistura, desvestindo o ressentimento que fotografa do momento, desvestindo, né? O desvestir é a contracena, porque você se veste do N, né, da atenção, e aí desse N você tenta desvestir esse N para fazer a contração. Então, desvestindo o ressentimento dessa atenção, desse vetor, que fotografa por quê? Porque as palavras, elas sintomaticamente se referem a produtos. Então, todos esses produtos, mesmo que sejam produtos de aritmeticações, né? Por exemplo, de desenvolvimentos que fotografam sentimentos, né? Nada material, coisas imateriais mesmo, né? Que surgem no imaterial, por exemplo, o amor, fé, esperança. Então, o desvestindo o ressentimento que fotografa, né? Que é revelado do momento, as dati colecionar, e aqui que está na artéria, né? Na artéria do influxo de desaçucarar o dente, ó, dati colecionar. Vamos supor, você tem uma coleção de termos que se referem à mesma coisa, só que a sua flecha, a sua tensão vetorial tá para esse aqui, ó, que a gente assimilou aqui, ó, dessa tabela. Então, o dati colecionar refere-se à tabela e a fotografia refere-se à escolha. Então, tudo isso arquidimensiona para nós uma escolha, né? E aí você escolhe, né, dati colecionar a foto da sua coleção, e há grafismos de saber se reter. Por que grafismos de saber se reter? Porque dentro desse padrão de surfar palavras, né, e retroprojetar elas no nosso ser para poder saber dialogar, para saber conversar com as outras pessoas e se conectar a elas, os grafismos se desenvolvem no nosso organismo, e eles partem do reconhecimento tonal, que dentro de um janelamento é deplorável por um ser. Então isso revela as arcodimensões da traqueia, das descompressões diafragmáticas, né, do sistema, né, do acordeamento sistemático de um ser. Então o grafismo, né, esse é igual um quadrinista na hora de desenhar os seus quadros para comprar uma obra de quadrinhos. Ele tem as suas características de desenho, né, seus perfis. O grafismo é isso, de um ser para o outro ser reconhecer esse ser. Então é como se fosse um motor, né, um ator de motor na desassimilação que se expõe, né, que é expoente da face. De saber se reter, né, se reter, e aí saber por conta da face se reter.
e projetar do espaço um equilíbrio que desmanterá, né? Então sobre esse desencontro num diálogo e desse projetar do espaço, a partir de um equilíbrio você tem uma segurança fisiológica, e a partir dessa segurança você tenta desmanter ela, e aí você desmaterializa ela no seu ser para poder se equilibrar nessa força contracenada a partir do vetor da tensão, que é despedida pela acentuação, né, de N. A acuidade desafinadar, né, e aí você aprende a nadar, ó. A acuidade de desafinadar, né? Desafiar é você conseguir nadar, e nadar é você bater os braços contra a água, né, para poder pegar um impulso da água. Essa acuidade de desafinadar vale para toda a adequação orgânica, né? Se você está num processo de dano, o desnadar é você desnadar. Se você está num processo de dano em alguma parte do organismo, você só vai conseguir desnadar. E a desnadar é você utilizar o seu movimento na água para poder fazer o impulso na própria água, né? Então desimpulsionar a própria fonte para poder contracenar ela. Então é a mesma coisa dessa explicação aqui, ó, do Dende. Pelo espaço do complexo, né, pelo espaço do complexo ascendido. E aqui a gente fala do ambiente, né, do complexo ascendido. E do ambiente a gente tem o ambiente interno, que é o organismo dessentindo, e o ambiente externo. E aí a gente tem um conjunto dos dois, que está sendo resignificado, ressentido, e as janelações, que são as acentuações, que estão diferindo todas essas desadequações conjuntas. Complexo ascendido pela colaboração dos produtos que alquimicamente explodem. Esses produtos são os produtos que você conhece, que estão compondo o ambiente, e os produtos da passagem dessa energia no seu ser, e aquilo que te colabora em entendimento. Principalmente o produto da corda N, que está sofrendo a anáfora, de qual a gente está submetendo a atenção. Essa exploração. Então, quando você conhece o produto, você no organismo, alquimicamente, ele despesa em você. Então ele despede um peso, e esse peso explode na sua reação e se torna como um açúcar no fundo do copo. A partir das proporcionais que você despesa ele, né? Porque se você tem valor alquímico de conhecimento do produto, essa alquimia desse conhecimento vai fluir na sua fricção, na sua diastolicação, sondar. E o descuido sináptico, que repreende o controle, o descuido sináptico são os disparos de energias moduladas que desacobrem o organismo a funcionar em determinada controladura, né? Que é gerida pela busca do equilíbrio frente a todas essas colaborações citadas, né? A partir desse complexo de conjuntos. E o descuido sináptico, que repreende o controle de altura, o controle da altura. E aqui a gente tem a altura como um destilador, né? Como um separador de misturas. E nessas misturas a gente tem as ondas, né?
As ondas, porque os picos de ondas e todas essas valências das ondas que referem e se somam a partir das estruturas alquímicas que sinapticamente são arquidimensionadas na fotografia e na cognição dos neurônios, que se costuram frente a elas para o processo de adaptação plástica, né? do plastidicionamento neural, de aguardar todas essas cargas, né? Você começa a controlar a altura, e a altura é você domar o contrasendo N do diálogo para receber ele, né? Para ser um receptor mais que modula mais a atenção frente ao emissor. E aí a gente tem o controle da altura e a pilha coada, porque a pilha coada de infraadestração é como se fosse o dente com desprovimento para poder se movimentar sobre as desaçucações, né? Ou descamadações, porque se torna mais força, você consegue controlar toda vamos dizer o controle de descontracenar a energia, né? Então a pilha ela é coada de infradestração. É como se fosse a pilha do controle remoto. No controle remoto de uma televisão, a gente tem várias dicoações para a placa que fica sobre os botões. E nessa placa, as dicoações elas emitem sinais diferenciais de adestração, que é mais ou menos a obediência do botão a descarregar determinada carga da pilha, né? Então fazer uma força velar frente à pilha, que ligada a essa placa tem um SPAD na constante da porta aberta, uma força enorme. Então para cada botão você tem um tipo de força que tem a discoação infradestrada de emitir infravermelho para as antenas da televisão, e é nessa íone dispulsada, essa dispulsada ela vai estar sobre parametrização da placa da antena que é captada que está ligada na televisão. E aí a televisão ela vai fazer essa obediência unidispulsada para com a reentenáfora. Então a gente tem a reentenáfora. Então a antenáfora, né, a reentenáfora, é você fazer dentro de uma antena vários descanais, né, com a reentenáfora do canal em trilho. Então você tem um trilho. O trilho tá no botão e tá na placa que configura do botão para a placa da televisão. Então, quando você desacordonifica da televisão para o controle, você consegue controlar o canal. A mesma coisa acontece no organismo, né? Para você atender e abrir canais ou fechar canais de desentendimento, desenvolvimento com outras pessoas, você precisa de sintonia. E às vezes essa sintonia
precisa de forças de adequação maiores, né, ou menores. Essas simpatias, empatias, essas coisas assim. Não descanalizar. E aí, se você tem o canal no trilho e você não descanaliza ele, né? Você impede, você por segurança, você impede que ele saia da sua loja, da sua estrutura que está que está orientada. E essa orientação é o cuidado que a gente tem no O aqui, o cuidado. Se a gente tem o O e o cuidado é o percurso que esse O faz para poder, dentro dessa equilibrada, manter o trilho, manter a desenforca na formação de saber, de juntar saber nesses descuidos sinápticos. O estar da obser descrito na reação, né? O estar da obser. Você observa e descreve em você mesmo, ou de você para o outro ser, né? O espelho do ser, o tom de estar na reação que ele lhe causa, né? E aí, dependendo do emissor, ele vai buscar uma descausa mais dentro do que a sua reentenáfora prescreve para te manter no trilho da atenção descanalizada no processo que ele busca operar, né, na descarga que ele quer desfotografar em você, para carregar a sua data e colecionar reação. E aí isso vai edificando e fazendo edificações, né, no seu cerebelo, na sua plasticidade neuronal, de recentivamente ser o vivo que é, né? A gente vai chegar a isso mais no final. Então, obser descrito na reação da contestação de versar, matria, de contestação. Contestação é o mesmo que contracenando, né? Contestação é você informar o valor predicionado da reação expediente, né? Ou da contração expediente dos versos dos fluidos desorgânicos. Contestação de versar matria analógica. Matria é como se fosse a mente fazendo tiros, né? Os tiros da mente, os tiros das células que são reacionadas por esse N, até que esse N se decaia, né, sob o processo de digestão na lógica, né? Não é digital não, na lógica do faz de compra, porque é como se você digerir, você joga para o estômago, né? E aí você leva para sua casa, para o seu interior. Esse N, quando entra em você, essa energia, no seu organismo, quando ele faz a transdução do sinal lá no cérebro, e aí pega essa energia e sobrevém essa energia ao organismo como uma energia de reconhecimento, e aí ela faz os testes a partir das moduladas das paredes. Ela busca dessa mátria na lógica dos Nzinhos que decorrem e decaem no organismo, o faz de compra, né? Que tem a atenção para descrever, para descompassionar, para dançar, ou até mesmo para desadequacionar o controle dessa reação no seu fisiológico, no seu ser. E aí ele consegue fazer contrações.
e contracenar sobre essas contrações. Porque mesmo com a compra, para disparar e ser da mira abençoada, né? Então ele se assegura, né, da compra para disparar essa segurança no organismo. Então, tipo, você fazer na autoimunidade, você criar para essa compra, para essa energia, você criar uma tensão que fundamenta esse N no organismo e emite a resposta para o organismo que é segura, né, que está comprada, que consegue comparar ela. E no conhecimento é como se fosse uma imunidade, né? E as células que são que sofrem essa contestação, elas desenvolvem a imunidade para com elas. E aí tem vários tipos de imunidades e várias histórias que elas criam para poder descriar o amparo de contracenar frente a elas. E é essas próprias histórias que levam a quadros psicológicos. Porque se você desadequaciona a imunidade das células neuronais que cuidam desses percursos, né, que é da qual a gente está falando, se você colocar uma história que não está bem descrita, que só o seu ser conhece, né, só o seu ser vai conseguir abrir a cerca ou pular a cerca. Então, quando você for conversar com outro ser, ele vai se sentir, ou você vai sentir que ele está invadindo, a menos que você dê a chave para ele. E para dar a chave para ele de umas histórias assim, às vezes a gente tem que fazer filme ou ir no consultório médico, né? Porque tem histórias que não tem pé e nem cabeça. E hoje em dia é muito normal, é bem normal, porque é difícil você chegar ao ponto de criar histórias. É difícil para uma mãe gerar um filho, né? Leva tempo. Então é a mesma coisa. Então tá, fica aí a dica. E eu vou parar o vídeo por aqui e depois eu continuo ele, porque o vídeo já tá ficando bem grande. E aí depois a gente continua gravando o vídeo da anáfora, né? Bom, eu espero que vocês estejam sentindo que esse desvestigiar sobre os tamanhos e as costuras que desofendem as nossas estruturas dialogáveis, né, os nossos reconhecimentos que nos afloram, figurinistar, né, desvestigiado, desmatematicamente editado por elas, né, e concebido pelo poder da atenção, essas orientações, eu espero que vocês estejam conseguindo compreender essa didática e certamente conseguindo reaver ou readequacionar todos os seus gradientes de desocupacionar a ação dessas reações de estar, né? E aí assim consigam presentear mais os belos dos parênteses, das travessões, né? Desses modelos de individualizar e desindividualizar a matéria na sua prática de vestir, dividir e registrar as ações dessas localizações, dessas figurinizações, né? E assim você consiga definir o agonista, o antagonista, a contração mais expressa na sua nas suas conquistas de contracena, né? De contracenação. É bem isso, né? Porque geralmente
a riqueza do estar no momento é o valor de contracenação, né? E aí, dependendo do momento que você significa estar, né, sendo o Jesus do ambiente, né, o Filho de Deus, que é basicamente na ambientalização a energia mais em loco e fluidescente, né, no ambiente. Espero que você consiga ser o melhor juiz Jesus possível da sua referência para que todos possam se empregar do seu figurino e alquimicamente da sua versão divertir com você. Nesses quadros de instantes e habilidades. É mais ou menos assim que funciona o retrato da vida e os valores, né? Então fica aqui o meu abraço para você. Delongou demais, eu sei, mas depois a gente delonga mais ainda para ficar melhor ainda, né? Então tá, um abraço para você. Não se esqueça de fazer as congratulações do YouTube, ele vai te agradecer por isso. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até a próxima.